reino, tira do seu baú coisas novas e coisas velhas. El discípulo, la discípula del reino, tira de su baúl, saca de su baúl cosas nuevas y viejas. Le disciple du royaume tire de son coffre du neuf et de l'ancien. Mava nyandeyara raperhe owatava oweno heimba iruwi ba eipuahuva haiporava. Ein Jünger des Himmelreiches holt aus seinem Vorrat Neues und Altes hervor. Mung kipatizan wayom bonzia, likapran ng kofpal, saki tunesla, aksaki ancien. De discipel uit het Godsrijk neemt uit de schatkist nieuwe en oude dingen. O discípulo do reino tira do seu baú coisas novas e coisas velhas. As comunidades eclesiais de base, na ligação fé-vida, constituem aquilo que nós chamamos um dos motores que apontam para um outro mundo possível. Esta é a utopia do reino hoje e esta me parece ser a grande mensagem que as SEBs estão dando a partir do 11º encontro com o tema Espiritualidade Libertadora, seguir Jesus no compromisso com os excluídos. E o trem das SEBs prossegue o seu caminho rumo ao próximo Intereclesial. Porto Velho, Rondônia!
Falar das comunidades eclesiais de base no Brasil e também na América Latina é retomar a importância do amaino da terra, da preparação do terreno, que nós podemos colocar na década de 50 de modo especial, retomando toda a ação católica. E no Brasil, de modo especial, pensar na JAC, JEC, JIC, JOC, JUC, que relembra para nós esta entrada dos cristãos na ação política e buscando libertação. Então, nesse sentido, as SEBs, elas têm uma longa gestação que retoma toda a preparação para o Concílio Vaticano II. Então, nesse sentido, a década de 50 nós poderíamos dizer que é uma década de preparação. O nascimento das comunidades se dá exatamente a partir de 1957. E nós dizemos um pouco que as comunidades começam a pipocar em vários lugares do Brasil. Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, e elas, a partir desse momento, começam também a pipocar em toda a América Latina. Equador, Bolívia, México, de tal forma que nós vamos encontrando as SEBs, como foi definido no primeiro encontro das SEBs no Espírito Santo, que é a igreja que nasce do povo pelo Espírito de Deus. Então, nós acreditamos que elas são fruto da ação do Espírito no interior da história. Esta realidade, ela foi batizada em Medellín, 1968. Nós dizemos aí que as SEBs recebem o batismo. E é por isso que o documento de Medellín, sobretudo a pastoral de conjunto, vai dizer que as SEBs são como que a célula inicial de estruturação eclesial, ou seja, é a igreja na base. Nós percebemos que toda a década de 60 e 70 representam um grande crescimento das SEBs, de tal forma que o documento de Puebla, em 1979, pode ser considerado como que a confirmação, a crisma das comunidades, ou seja, uma igreja que nasce do povo, que é povo de Deus e que recebe dos bispos, pastores, a sua confirmação. E nós podemos observar que década de 70 e 80 continua um grande movimento das SEBs na dinâmica de se concretizar um novo modo de ser igreja. E nós podemos localizar a maturidade das SEBs a partir do documento da CNBB de 1982, SEBs na Igreja do Brasil, de modo especial no número 3, que vai dizer SEBs, um novo modo de ser igreja. Mais adiante, no 6º encontro das SEBs, em Trindade, foi cunhada uma expressão que é muito significativa e é, na verdade, um grande desafio a ser construído. SEBs, um modo novo de toda a igreja ser. Ou seja, a opção pelos pobres, que João 23 apontava no Concílio Vaticano II, na sua célebre expressão. A igreja sempre foi a igreja de todos, mas hoje ela quer ser especialmente a igreja dos pobres. Então, este novo modo de ser igreja deveria ser o modo novo de toda a igreja ser, na medida em que todas as suas expressões deveriam assumir a opção pelos pobres como a causa fundamental, como diz Gustavo Gutierrez, uma opção que é teocêntrica, ou seja, parte do coração de Deus e quer se expressar concretamente nas estruturas de igreja. E uma outra feliz expressão foi a partir do ano 2000, cunhada pelo Dom Pedro Casaldáliga, que diz que SEBs é o modo normal de ser igreja. O que significa isso? Que a igreja, como
seguidora de Jesus Cristo, instrumento de salvação, ela deve assumir as dores, as alegrias, sofrimentos de todos os pobres, de todas as pessoas do mundo inteiro. Por isso, tudo o que é humano deve ser refletido no coração do discípulo e discípula de Jesus Cristo. E é por isso que aquilo que marca profundamente as comunidades é exatamente a ligação fé-vida. E aí está como que o coração das comunidades, a ligação da fé com a vida em todas as suas dimensões. E é por isso que, a partir da entrada dos cristãos e cristãs na luta de libertação dos pobres, nós vamos observar um novo modo de praticar a fé. Ou seja, os cristãos assumem tudo aquilo que é parte integrante da defesa da vida. A entrada nos movimentos sociais populares, a luta da mulher, a luta do índio, a luta do negro, a luta do povo da rua, a luta sindical, aonde o trabalho tem a primazia sobre o capital, a luta nos partidos populares de enraizamento popular, na defesa dos direitos e na concretização e construção de uma sociedade diferente, onde as pessoas possam ser recebidas e acolhidas com suas diferenças. Então, nesse sentido, é importante também a gente observar a luta hoje de defesa da natureza, a luta ecológica. Então, a entrada dos cristãos exige um novo modo de praticar a fé. Exige também um novo modo de transmitir a fé. E aí nós vamos encontrar a beleza das SEBs numa releitura da Bíblia, a partir da mulher, do negro, do índio, a partir dos trabalhadores, a partir da própria ecologia, mostrando exatamente que sem a defesa da natureza nós vamos perder o lugar da aliança de Deus com as pessoas. E nós podemos também observar que surge daí deste bojo uma nova reflexão teológica, que é a teologia da libertação, que, como diz Medellín, quer ser integral e assumir todas as dimensões da vida. E mais ainda, uma nova forma de celebrar, com o rosto do nosso povo, que é indígena, que é um rosto negro, que é um rosto de migrantes e imigrantes, de tal forma que, na diversidade, nós possamos ter a comunhão como a própria Trindade é assim. Pessoas diferentes e iguais, diferenças que serão vividas e vivenciadas na comunhão. Então, nesse sentido, nós vamos observar que as comunidades eclesiais de base, na ligação fé-vida, constituem aquilo que nós chamamos um dos motores que apontam para um outro mundo possível. Esta é a utopia do reino hoje e esta me parece ser a grande mensagem que as SEBs estão dando a partir do 11º encontro com o tema Espiritualidade Libertadora, seguir Jesus no compromisso com os excluídos. E vamos então analisar a conjuntura do governo Lula. A sua eleição em 2002 não foi apenas uma vitória eleitoral, foi o resultado de um processo de mais de 50 anos, um processo de construção do Brasil que veio de Josué de Castro, Celso Furtado, Dom Helder Câmara, já nos anos 50, quando buscavam a construção do nacionalismo e do desenvolvimento social. Pois bem, em 1964 e 68, o golpe militar derrotou esse projeto e fez o projeto apenas de crescimento econômico. O que aconteceu? O projeto derrotado em 68 se tornou não mais um projeto de intelectuais, mas um projeto popular.
nas comunidades de base, nas oposições sindicais, nos movimentos de bairro, nos movimentos de trabalhadores rurais, movimentos de indígenas. Esse projeto, que era de intelectuais, se transformou num projeto popular e foi ganhando força, ganhando força, ganhando força, até que em 1988, esse projeto conseguiu inscrever na nossa Constituição os direitos de cidadania do nosso povo. Foi uma grande vitória popular a que tivemos em 1988. E por que tivemos essa grande vitória? Porque nós construímos um partido político, que era o Partido dos Trabalhadores, que fazia a ponte entre o movimento popular e a esfera política, o Estado. Esse movimento cresceu tanto que os poderosos do Brasil se uniram e derrotaram, em 1989, elegendo Collor. O movimento cresceu outra vez, tirou o Collor. E no governo Itamar, conseguiu algumas conquistas importantes. Conselho de Saúde, a ideia, saúde, direito de todos, dever do Estado. Mas quando ia começando a crescer novamente, os poderosos se uniram e elegeram Fernando Henrique Cardoso, que começou a trazer essa política neoliberal, submeter o país ao FMI. O povo novamente reagiu. Em 2002, elegemos Lula para mudar o poder. Mas o Lula encontrou aquilo que ele chamou uma herança maldita, uma política econômica que submetia o Brasil aos interesses do FMI, que é o seguinte: país endividado tem que pagar dívida sem inflação. E foi isso que se impôs ao Brasil: pague o juro da dívida sem inflação. E Lula se submeteu. Ele acreditou que, se submetendo ao FMI e agradando aos ricos, ia atrair investimentos para o Brasil e o Brasil ia crescer. E os ricos não investiram no Brasil. Ele procurou gastar dinheiro, pagar os juros, fazer tudo direitinho para atrair investimentos, e não conseguiu. Mas apesar disso, de toda essa política econômica, Lula ainda assusta os poderosos. Por quê? Porque ele representa esse projeto popular que vem de 30, 40, 50 anos atrás. Então, aqueles que já eram vitoriosos na política econômica, no setor financeiro, resolveram então dar o golpe de misericórdia também na política. Separar, acabar com o PT, acabar com o Partido dos Trabalhadores, porque era uma maneira de separar o governo dos movimentos sociais. E assim garantir a permanência desse sistema econômico. Aqui está então o problema que estamos vivendo hoje. Os dirigentes do PT optaram por governar se apoiando na força dos ricos. E apoiando os ricos é um escândalo, mas no primeiro ano do governo Lula, o número de milionários no Brasil aumentou de 75 mil para 80 mil. No segundo ano, aumentou de 80 mil para 97 mil. Os ricos aumentaram, ganharam muito mais do que tudo que se distribui com fome zero e tudo mais. Mas era essa a opção dos dirigentes do PT: alianças, marketagem, mensalão. Agora elas estão desmoralizadas. O PT das bases, o PT dos movimentos populares, o PT que nos empolgou durante 25 anos, está vivo. Está vivo.
Está vivo, mas não tem poder. Está vivo, mas está sofrendo. E nós sabemos que Lula, sem o PT, não terá mais força. A força do Lula está no PT. Por mais importante que ele seja, ele sozinho não faz nada. E esse PT quer apoiar o Lula, mas para isso Lula tem que mudar política econômica. Mudar política econômica significa controle de câmbio, redução de juros e só fazer superávit primário depois que os gastos sociais estiverem assegurados. Aí sim pode fazer superávit primário. De modo que eu vejo, essa é a nossa conjuntura. Para ter um país justo, democrático, pacífico, respeitoso da ecologia, sem recorrer à revolução violenta, nós precisamos de um partido que seja o veículo político dos movimentos sociais. E eu vejo então essa conjuntura hoje um pouco como no livro do Oséias. Vocês se lembram do Oséias? A mulher se prostituiu, se entregou aos amantes ricos e depois eles a abandonaram. Oséias foi lá e a recuperou. Acho que é esse o nosso desafio nessa conjuntura política. O PT se prostituiu, mas é a paixão da nossa juventude, não vamos abandoná-lo não. É isso. O Intereclesial não é uma semana de estudo, muito menos um curso, mas ele é uma expressão de fraternidade. Daí a convivência, daí também esta exuberante alegria que respeita também os regionalismos, as diferenças de idade, de proveniência. Portanto, a chegada a esse local, aqui o Vale do Aço, preparada essa área para recebê-los, é uma chegada que, mais do que ser uma acolhida de quem nos recebe, é uma acolhida recíproca. Todos que vêm também querendo acolher uns aos outros, e foi a dimensão da abertura de ontem à noite, aliás, muito bela, e com a presença, nós vimos, de todas essas origens daqueles que aqui compareceram. O tema de hoje, ele se insere num enquadramento maior, que é preciso não perder de vista. Se nós acabamos de ouvir que a manhã de hoje, até agora e mais ainda, é dedicada ao ver, e depois se seguirá o julgar, e mais, então, ao fim, a questão do agir, mas procura-se saber esse agir que nasce do julgar, e esse julgar que se volta sobre o ver, refere-se a quê? Então, o tema é muito importante para a compreensão desse momento de confraternização. O que se projeta hoje é uma percepção maior do mundo, do momento em que nós vivemos. Se nós percebermos bem a história da humanidade, que é a nossa história, antes houve outras características, provavelmente depois serão diferentes, mas nós somos marcados, em primeiro lugar, por uma enorme desigualdade social. Nós vemos que a questão da miséria, da fome, da doença, ela é, infelizmente, indicativa da vida concreta de bilhões de seres humanos. Pelo menos 2 bilhões de seres humanos estão mergulhados nessa experiência negativa da miséria e da fome, e também por isso percebe-se essa desigualdade social tão conhecida. Nós aqui conhecemos os números, como há pessoas que têm um excesso de riqueza, de oportunidades, e outros que têm que lutar pela sobrevivência e às vezes não conseguem garantir a sobrevivência e morrem antecipadamente.
Então, a primeira grande característica do nosso mundo, no qual se insere o 11º Intereclesial, é realmente a grande desigualdade social, que no Brasil não é só grande, mas é, eu diria assim, gigante, porque, infelizmente, nós sabemos também, é o país, o grande país, que mais tem essa realidade do escândalo da desigualdade social. Segunda característica dos nossos dias é a violência. A violência, enquanto que é realmente um desregramento da pessoa, que apela para o uso da força e que se torna até covardia, esmagamento dos indefesos. Isso nós vemos desde o plano individual, um assalto, um sequestro, um ato de tortura numa prisão, até coisas maiores no sentido do conflito de povos, de grupos e de nações. Uma das coisas que caracteriza hoje, infelizmente, algumas cidades é a luta de gangues de jovens que se conflitam realmente em um modo assustador, causando até, às vezes, a morte de pessoas. Então, essa violência, ela é um indicador atual da vida no globo. A nossa vida hoje é marcada pela violência. Todos sabemos, não há noticiário nacional ou internacional que não tenha, infelizmente, alguma parte reservada a essa violência. Lembremos-nos dos ataques militares abusivos contra nações que não têm defesa e de reações de terrorismo que não são controláveis e que largam sobre a humanidade uma experiência terrível de temor, a insegurança. Em terceiro lugar, resultante desses dois fatos, e aí se insere o intereclesial, é uma série de separações, divisões, segregações, que nascem também de rivalidades, mas que ficam depois entre povos. Por exemplo, questões de nacionalismos exacerbados, de grupos religiosos fundamentalistas. E também nós vemos, infelizmente, acontece até na questão das etnias, às vezes misturadas com nacionalismo e aspectos de crenças. De modo que o nosso mundo, ao lado de coisas belíssimas que tem, podemos imaginar o conhecimento da natureza, o desvendar desses espaços infinitos, as conquistas dos satélites, a facilidade da comunicação, os ganhos na medicina, há muita coisa positiva, ninguém esquece isso, gestos de amizade, de amor, de ternura. O mundo tem realmente características notáveis, positivas, nem podia deixar de ser assim. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que há esses fatores negativos, em primeiro lugar, esse desnível social que causa uma exclusão terrível, causada, então, essa exclusão pela experiência da fome e da miséria. Em segundo lugar, a violência, que cria uma insegurança pessoal e, diríamos assim, coletiva. E, em terceiro lugar, uma espécie de oposição entre as pessoas. Em vez de caminharmos para uma integração na solidariedade, nós temos cada vez mais secções. Podemos imaginar o que é em certos lugares da África, por exemplo, Burundi, Ruanda, ou na Iugoslávia, ou não sei, no Iraque, a questão dos curdos. Cada um tem seus exemplos e suas lembranças. Mas, em quarto lugar, a ação do intereclesial se insere também em algo que é muito forte hoje, crescente, mas, ao mesmo tempo, que descortina um horizonte pesado, que é a perda de sentido da vida. Sabem que aqui estamos em Minas Gerais, estamos em cidades do interior e há suicídios de jovens. O que era antes um fato assim meio extraordinário, que se tornou mais frequente em algumas nações, infelizmente hoje é um fato que atinge cidades nossas, e especialmente juventude de 16 a 25 anos. Seja moças, seja rapazes. Isso é um indicador terrível, porque quando falta o sentido da vida, é claro que a vida não tendo mais razão de ser, ela se torna uma vida segregada de outras, uma vida isolada e uma vida, digamos assim, que semeia o desânimo, o desespero. Eu creio que nós devíamos realmente reconhecer que os organizadores desse 11º Intereclesial, eles acabaram nos oferecendo uma visão